depois temos música. estado a rádio é informar, formar e recrear. Agora vamos a uma dança, porque há muitas escolas de sevilhanas aqui no Alentejo. E a Raiz Flamenga é uma delas. A Nídia da Luz vai presentear-nos a todo o nosso auditório aqui com uma dança. Então vá. Nídia da Luz, Raiz Flamenca. Bravo, 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 bravo. Muito obrigado, Nídia. Nídia, que é professora de dança, é só de sevilhanas? Curiosidade minha. Olá, boa tarde a todos. Sou professora de sevilhanas e de flamenco na Raiz Flamenca de Évora. Já estamos aqui desde 2011, portanto já contamos uma história, não é?
Queria dar pessoalmente os parabéns ao Pissarro e a toda a família, de quem me sinto em casa, não é? E agradecer mais uma vez ser chamada para estar aqui e pelos 29 anos, que são efetivamente uma data fantástica, não é? Para quem não sabe, para quem não sabe, a Nídia é filha ali do Francisco Luz. Isto não era para dizer. Não era para dizer. Mas pronto, mas está. Já que não querias dizer. Mas devo dizer que, para além do orgulho enorme que tenho, efetivamente, no programa que o pai desenvolve, devo dizer que a rádio entra sempre em casa, não só nesse dia como noutros, mas privilegiadamente nesse dia. E não só pelo fantástico orador que é, e como todos os outros são, mas pelos convidados de nome que têm estado e para todo... e para todo o serviço social também que prestam na nossa cidade, o que é um desenvolvimento fantástico, não é? Muito obrigada, Dona Nídia. Parabéns à Raiz Flamenca também pela continuidade. E podem vê-los na Feira de São João, dia 28, também. Pronto. Eu chamava um nosso grande amigo e empresário, José Noites, por favor, para vir falar um pouquinho da sua experiência, do seu tempo. Olá, boa noite. Já temos um micro? Já está ligado? Já. Muito Olá, bem, muito obrigado, Noites, por ter vindo até nós. Sou Engenheiro Noites, como é conhecido em todo o mundo. Fala-nos um pouco desse teu grande desafio, que é agora o teu polo logístico. O que é isso de um polo logístico? Como é que tomaste contacto com o polo logístico? Ou para fazer um polo logístico? Bom, tudo à volta do logístico. Bem, eu devia começar por saudar a família Pissarra, que conhecemos há mais de 70 anos, da Avenida de São Sebastião, onde o pai foi criado, etc, e que temos acompanhado sempre. Eu sou natural de Évora, os meus pais são de Évora, e portanto não haja aí também essa situação de, mas ele não é de cá. Não, eu sou de cá. Sou de cá e tenho cá sempre trabalhado. E falas o mesmo idioma. E o mesmo idioma. Bom, olha, eu vejo tanta pessoa na sala, certamente, que com muito mais interesse em ser ouvida do que eu. Eu apenas me caracterizo por ter aceitado sempre os desafios que me foram surgindo na vida. Os pequenos desafios, como continuar a estudar não só o ciclo, mas também o curso de formação de serralheiro, e depois as secções, e depois apareceu uma SOMEF com 25 anos de vida, em que, quando foi do 25 de Abril, o mais à direita que tinha eram do PC, o resto era tudo FEC-ML, LCI, o DP, etc. Não é? Portanto, Morte ao Noites e ao Rosado, enforquemos os fascistas dos partões, li isso durante anos, mas com eles convivi, e para eles foi útil. Mas a minha vida foi sempre ligada, digamos assim, a desafios, às vezes um bocadinho pareciam que eram demais, e o desafio também foi na família, com 4 filhos, 12 netos, bom, e fui aceitando. E esta do polo logístico é agora talvez assim, pronto, está na idade da prateleira. Porque também foi feito um desafio, nomeadamente por esta empresa que nós temos que respeitar todas também, que teve origem como Siemens, mas depois passou a Tyco e agora é a TE, que disse assim, mas nós precisamos de um local para concentrar toda a nossa logística. E as coisas estavam-se a encaminhar para sair a Évora, e eu tive que comprar um terreno extremamente nobre, que era a expansão do Maré, portanto, não é um terreno daqueles assim tipo que se compram industriais ou que podem ser comparticipados ou infraestruturados, não, foi pago a peso de como o da Mercadona ou do outro lado de Baqueiro, mas não deixei de não fazer aquele pavilhão, que tem 1 hectare de cobertura, e em que esperamos que durante 20, 30 dias o máximo comece a operar com toda a atividade da logística da TE, o que nos vai disponibilizar 4.000 a 5.000 metros quadrados de área coberta no parque industrial. Eu acho que nós, parece que o termo não está correto em dizer, fazemos incubação de empresas. Efetivamente, muitas empresas começaram com o armazenzinho dos 200, depois passaram para 400 e por aí fora. E nós fomos sempre aceitando esses desafios. E hoje, sem querer, olha, é na parte do imobiliário praticamente que estão as nossas, enfim, atenções maiores. E no fundo, eu quero dizer assim, se foi aqui que o arranjei, é aqui que também vejo que o gastei.
Consideras que é um grande desafio, não é? E, portanto, olha, está à vista. Está à vista, não é? Tudo bem. Muito obrigado pela tua disponibilidade, vis até nós. É um grande privilégio ter-te entre nós e já sabes, tens sempre o microfone aberto para tudo aquilo que quiseres divulgar sobre a tua empresa ou todos os outros hobbies enormes que tens ao teu redor, que não vamos falar deles, senão não há tempo, porque o tempo urge. Pronto. E já estamos a 20 minutos das 7. Há muita gente da sala com mais. Muito obrigado, José Noite, conhecido pelo senhor engenheiro José Noites. E agora é contigo, Cristiano. Agora sim, vou chamar 3 colaboradores nossos, ali o Mário Simões e a dupla Lourdes Pratas Nico e Bravo Nico. Nossos colaboradores, façam o favor, já que temos aqui as cadeiras, sentem-se e tu não me fujas com os microfones que eu vou precisar deles. Os microfones estão aqui, vá já um para este lado e fica aqui, entregue outro. Muito obrigada por estarem presentes aqui este trio de amigos e colaboradores das nossas emissões de rádio e também do Diário do Sul. Todos gostam de rádio também, além dos jornais, gostam de rádio. Tu estás com o microfone, começaria por ti. Tu que és mais da escrita, mas gostas de rádio, que eu conheci-te na Rádio Meridional. Eu costumo dizer, também sou da escrita. Eu não sei se nos colocaram aqui por alguma razão, não temos o direito, ou não temos o privilégio de sermos entrevistados individualmente, mas ainda bem que assim é, porque estamos aqui micaelenses, e desculpem todos os outros, Portugal começou em São Miguel de Macheda, portanto, e é por isso que provavelmente aqui tivemos aqui com o Zé Carlos. E é com um imenso gosto que estamos aqui, eu estou e eles estão, com certeza, para falarmos de um pouco de rádio. Eu tenho ouvido falar aqui muito, aquilo que tenho aqui ouvido, e eu sou um bocado crítico, e desculpem de o ser, muitas pessoas falam de si. É um defeito da rádio. Nós gostamos, principalmente quando começamos, gostamos de nos ouvir. E às vezes esquecemos que nós não estamos ali para sermos ouvidos. Estamos ali para que alguém nos ouça. E ainda não ouvi aqui falar dos ouvintes. Sem ouvintes, não há rádio. Pode haver tudo, sem ouvintes não há, efetivamente, rádio. E essa é que tem de ser a grande luta daqueles que gostam da rádio. É captar ouvintes. É trazê-los de novo para cá. É dar-lhes aquilo, ao fim e ao cabo, que a rádio lhe deu quando começou. As rádios começaram, esta há 29 anos mais uns pós, mas as rádios começaram porque havia uma necessidade de haver um sítio onde se falasse das pessoas, das terras, e por isso é que as rádios começaram. Depois houve muitas outras evoluções, mas eu creio que neste momento aquilo que nós temos de olhar é para quem nos ouve, é quem é que nos ouve. E quando muitas vezes está a falar, e há bocado ouvia falar, por exemplo, dos jovens, né? Eu tive há pouco tempo, há uns anos, uma grande discussão precisamente por causa do silêncio dos jovens. Eu acho que nós devemos fazer ao contrário. Em vez de estar a dizer aos jovens para fazerem perguntas, no fim de ouvirem uma explicação, é dizer do que é que eles querem que nós falemos. Por se calhar aquilo que nós estamos a falar para eles não lhes interessa coisíssima nenhuma. Eu nesse debate com o senhor que ficou célebre, porque foi de Portugal até Timor, num barco, esse senhor ficou um bocado chateado comigo, porque de facto eu disse-lhe que os jovens eram muito educados. Porque no meu tempo, se eu tivesse a ouvir alguém a falar que eu não percebesse, e os adultos também não estavam a perceber, eu tinha levantado e tinha ido embora. E os miúdos, que eram miúdos aqui da EPRAL, que se tinham levantado às 6 da manhã para virem às 9 horas assistir a uns senhores a falarem ali de uma coisa que eles não percebiam nada, ficaram ali firmes e irtos a ouvir coisas que não lhes interessavam nada. E então, eu nestas coisas, com os jovens é como com os ouvintes. Nós temos de lhe dar aquilo que eles de facto gostam de ouvir. Nós temos uma obrigação como comunicadores. Temos de comunicar coisas e valores que achamos que estão certos. Mas temos de falar com eles numa linguagem e naquilo que eles entendem. E aquilo que eles entendem é muito mais do que aquilo que nós pensamos que eles entendem.
Eles leem, eles escrevem, não escrevem como nós escrevemos, mas se calhar hoje qualquer jovem, no número de palavras, escreve 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais do que os rapazes da minha geração. Escrevem de outra maneira, escrevem por símbolos, mas é também uma forma de linguagem, é uma forma de testemunho. A rádio tem, de facto, também, eu vou terminar porque o Zé Carlos tem coisas muito mais interessantes para dizer que eu, a rádio tem, de facto, de voltar aos ouvintes, de os fazer estar cá e tem de sair também. E esse é o grande problema. E aí, eu ia terminar com isso. O grande problema da rádio é rádio, e o Paulo sabe o que é necessário para levar a rádio junto dos ouvintes. Todos nós sabemos. Falta uma coisa que é o mais importante. Faltam pessoas e faltam meios. Já não digo técnicos, porque hoje é muito mais fácil fazer uma reportagem fora. Faltam meios financeiros. E isto é que às vezes as pessoas não entendem. E é por isso que as rádios, e como dizia aí bem, no tempo da TSF não havia tempo para publicidade. Hoje não há publicidade para o tempo. E essa é uma grande questão. Mas isso convoca-nos a todos. Aqueles que fazem rádio e aqueles que ouvem. E o dia em que nós conseguirmos fazer isso, a rádio não morre, porque a rádio nunca vai morrer. Mas vai ter dias muito mais felizes. Porque, ao fim e ao cabo, a rádio é apenas isto. Companhia, felicidade e ternura. Se nós não conseguirmos fazer isto, não temos ouvintes. Nem novos, nem velhos, nem assim. E, portanto, a rádio tem de continuar a ser aquilo que é de divulgação e de companhia. E temos de fazer companhia às pessoas, que é aquilo que elas precisam. Um bom observador. Muito obrigada, Mário, aqui pelo teu contributo. Passa para cá o micro para... Não queiras levá-lo para casa, que nos vai fazer falta, até porque não são nossos, são ali do Fernando Lopes e do Henrique Mota, da Infusão de Sons, que estão a fazer o som aqui neste auditório. Professores, Bravo Nico, que é o meu colaborador, como quem diz, no programa que nós aqui fazemos às quartas-feiras, com a sua crónica da rubrica Ao Sul. Ele que também já foi radialista, também tem a paixão da rádio. O que é que acha agora deste nosso auditório, fazermos aqui programas em direto? Ora, antes de mais, muito boa tarde a todos, os que nos escutam por esse mundo fora, não é? Porque a rádio chega a todo mundo, não é? Antigamente chegava aqui muito próximo de nós, hoje chega a todo mundo. Os meus cumprimentos ao Paulo Pissarra e através dele a toda a equipa da Radiotelefonia do Alentejo e os meus parabéns pelo 29º aniversário da RTA. E é um espaço, digamos, muito bom para nós aqui nos encontrarmos e para aqui também estar a voz e as pessoas que fazem parte da nossa comunidade aqui de Évora e não só, também do Alentejo. E é mais digamos, um contributo para que a voz do Alentejo fique reforçada e chegue a cada vez mais longe e a mais pessoas. Mas eu estava aqui a ouvir o Mário e estava-me a lembrar, se a radiotelefonia do Alentejo existisse há mais do que 29 anos, talvez pudesse ter feito a transmissão radiofónica, o relato de um jogo de futebol em que o Mário se tornou meu ídolo. Foi em São Miguel de Macedo há muitos anos atrás, talvez ao Mário, há uns, 50 anos, há uns 50 anos, vejam bem, há quanto tempo, em que era um jogo entre dois grandes rivais, São Miguel e Azaruja, e o Mário fez um pontapé de meio campo e marcou um gol de meio campo. Foi uma coisa absolutamente extraordinária. E foi levado em braços desde o campo de futebol até ao adro da igreja de São Miguel de Macedo. O Mário é um herói de São Miguel de Macedo porque marcou um gol de meio campo à Azaruja. E para mim foi sempre o grande herói de São Miguel de Macedo, o Mário, porque conseguiu marcar aquele gol à grande rival que nós tínhamos. Se o Benfica soubesse, vinha buscá-lo. E portanto isto relatado numa rádio era uma coisa absolutamente extraordinária. Bom, mas voltando à nossa conversa, Crisália, a rádio é um instrumento extremamente importante da nossa região, da nossa terra e das nossas pessoas. A radiotelefonia do Alentejo, e é disso que nós hoje estamos aqui a falar e estamos a celebrar, tem sido ao longo destes 29 anos a voz do Alentejo. Ela chama-se Radiotelefonia do Alentejo e tem sido a voz do Alentejo. A Radiotelefonia do Alentejo é uma rádio que tem sotaque alentejano, o que significa que faz
chegar a voz das pessoas do Alentejo, das terras do Alentejo, as necessidades das nossas gentes, as expectativas das nossas gentes, os desafios das nossas gentes, como há pouco dizia o Engenheiro Noites, aquilo que é o nosso sentir, aquilo que é o nosso pensar, é transmitido através da radiotelefonia do Alentejo, que, a par com o Diário do Sul, são dos poucos órgãos de comunicação social que conseguem fazer ecoar a voz do Alentejo e a voz em particular aqui do nosso concelho e da nossa cidade de Évora. E isso é um serviço público de grande valor. Um serviço público que não é reconhecido pelo Estado português, que não tem uma política pública que possa apoiar e estimular o desenvolvimento de empresas que se dedicam ao serviço público local de comunicação social, e é um serviço público às comunidades locais que, como a minha, de São Miguel de Macedo, muito tem beneficiado do papel da comunicação social através do Diário do Sul e da radiotelefonia do Alentejo. Eu tenho comigo hoje o Diário do Sul de hoje, né? E se repararem na capa do Diário do Sul de hoje está uma notícia de abertura de um projeto da Universidade de Évora, que é a Universidade Popular de Túlio Espanca, que celebrou 1 ano no seu polo da Malagueira, aqui em Évora. Quase ninguém fala disto sem ser o órgão de comunicação social local, que dá atenção, que fez deslocar uma jornalista para fazer a reportagem, que projetou o trabalho voluntário e o trabalho de autarcas de uma junta de freguesia aqui de Évora e que também valoriza muito o papel e o trabalho da Universidade de Évora. Este é o serviço público da rádio pública aqui da nossa cidade de Évora e do nosso Alentejo, que é a radiotelefonia do Alentejo. E eu tenho um orgulho muito grande, tal como o Mário, de ser colaborador da radiotelefonia já há uns não sei quantos anos, 20 e tal anos, eventualmente, e do Diário do Sul também já para aí há uns 50 anos. Porque eu tinha 12 ou 13 anos quando um dia escrevi para o Diário do Sul a queixar-me da GNR de São Miguel de Macedo. E, portanto, a partir daí ficámos com uma ligação da comunicação social. E, portanto, tenho um grande orgulho de ser amigo da família Pissarro. Os nossos pais já eram grandes amigos, nós continuamos amigos. E, digamos, a rádio também é isto, é a amizade. A rádio consegue estabelecer laços entre as pessoas que muitas vezes não se conhecem, e nós sentimos isso quando estamos como ouvintes ou quando estamos como radialistas. Eu fui radialista na Rádio Clube de Redondo durante 2 ou 3 anos e fazia um programa à noite, de sábado, que era o Serra de Estrelas, não é o Serra de Estrelas, não, é o Mar de Estrelas. O Serra de Estrelas era da RFM. Era o Mar de Estrelas. E eu fazia música, só música portuguesa e poesia portuguesa. E tinha ouvintes, que é uma coisa extraordinária. Ao sábado à noite, que é quando ninguém ouve rádio, eu tinha ouvintes de todo o Alentejo que telefonavam para a Rádio Clube de Redondo para falarem comigo. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária. É a magia da rádio. E a magia da rádio no Alentejo é a RTA. Obrigada. Agora, a Lourdes tem micro, ela que também colabora connosco. E nós colaboramos também, somos parceiros, já tenho ido também à Suão por 2 ou 3 vezes, falar de rádio e de outras coisas. Vocês também tiveram aqui a aula de telefonia e a Suão. O que é a rádio também para a Lourdes? E a escrita? Boa tarde a todos. Mais próximo. Boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar-vos a quem está aqui e a quem nos está a ouvir através desta transmissão neste espaço renovado da radiotelefonia. Queria felicitar naturalmente pelos 29 anos da rádio. Faço na pessoa do Paulo Pissarro e também da sua família, naturalmente, que é indissociável. Quando falamos do Paulo, falamos da família. Quando falamos também da rádio, também imediatamente falamos do Diário do Sul. E eu tenho tido a grata oportunidade, eu chamo-lhe uma oportunidade de poder colaborar com o Diário do Sul, no fundo, através da escrita, daquilo que eu gosto de partilhar com os leitores. A rádio tem um papel muito importante e eu destacaria 2 papéis que já foram de certeza ao longo do dia aqui mencionados. Um deles é o papel da socialização. Há muita gente, hoje sabemos que temos outros meios digitais, mas ainda há uma parte da nossa população, não é, de facto, que vê na rádio o principal meio para não estar só,
para ter acesso à informação e a notícias. E há pouco, além dessa função de socialização, diria que a outra função é a função que ele chama educativa, também sendo também dessa área, tenho tido também a oportunidade de colaborar com a rádio, também ou com alguns programas. Eu destaco um programa que nós fizemos que foi muito interessante e que se irão lembrar certamente quem acompanha, que foi um projeto de literacia para a saúde, no âmbito do Orçamento Participativo Portugal, com o Dr. João, e eu agora não me lembro o último nome dele, médico de família, que na altura estava a terminar a sua formação, e através do Serviço de Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares desenvolvemos um conjunto de programas de rádio aqui. Isso decorre, no fundo, da preocupação que a rádio tem no âmbito da informação e da literacia, promover competências junto da população. E eu, quando vinha para aqui, nós vinhamos de Lisboa para cá, mas tudo fizemos para aqui estarmos, viemos mesmo, não queríamos faltar, e vínhamos a ouvir exatamente pessoas que têm aqui um programa na área da saúde. E este é apenas um dos exemplos na área da saúde pública. E eu vinha a ouvir as médicas a dar o seu testemunho. E lembrei-me, de facto, daquele projeto que foi extraordinário, onde nós estivemos também um pouco por todo o Alentejo, mas não estando nos sítios, acabamos por estar, porque estamos na rádio, e a partir do momento em que estamos na rádio conseguimos chegar a todo o nosso território, não só o Alentejo, Portugal e fora de Portugal. Eu queria destacar, de facto, um outro elemento que é, há pouco o Mário Simões falava da questão dos jovens, porque terá sido também um dos aspectos aqui focados, mas eu gostaria de referir que nós hoje temos uma população, e ainda bem mais qualificada, e as pessoas como eu, como nós, que um dia vamos ser velhinhos, para lá vamos caminhando, todos vamos... Necessitamos, digamos assim, tendo uma população também mais qualificada, de podermos também adaptarmos e melhorarmos, alterarmos aquilo que é hoje o padrão da rádio, o tipo de programas. Claro que temos que chegar a toda a população, mas isso é importante aos jovens, mas também a um perfil de adulto, que é o adulto ativo hoje, que vai ser o sénior de amanhã, e que tem outros gostos, outras expectativas, e também a rádio deve acompanhar essa mudança do ponto de vista social. E o Paulo tem feito isso. Este é um exemplo, e com muitas dificuldades. Nós sabemos que as rádios locais passam muitas dificuldades. O outro desafio é para os nossos governos, sejam eles de que cor forem, olharem para os órgãos de comunicação social. E eu diria que tem sido transversal a todos eles, que de facto ainda não houve essa vontade. Eu diria uma vontade de apoiar mais os órgãos de comunicação social, em particular os locais, que têm tão poucos recursos. E eu digo muitas vezes, e para terminar, se com poucos recursos fazem tudo isto, o que não farão se lhe derem a oportunidade, de facto, dando esse apoio. E, portanto, eu desejo muito que os nossos governantes nos ouçam e que estejam a ouvir a radiotelefonia neste momento, porque estas palavras também são para eles. Pode ser que chegue a Lisboa. Muito obrigada. Obrigada. Estivemos então com este trio de habituais colaboradores aqui. E micaelenses, é verdade. Portelenses também. Muito obrigada. Sim. Um minuto só. Eu não era para falar de mim. Não era para falar de mim, mas como o Zé Carlos evocou o meu momento de glória, eu vou contar a história toda. E muito rapidamente. Nós éramos miúdos e juntámos para jogar com a Azaruja, que era a grande rival. Eu era dos mais novos, ou seria o mesmo o mais novo. Ele era mais novo, mas não jogou nesse jogo. Eu era o mais novo. E era o mais novo, atenção, não era o mais novo, eu tinha 8 anos e os outros tinham 16. Portanto, não era de 8 para 9, era de 8 para 16. Tinha uns calções que me chegavam quase aos pés, mas o problema não foi esse. O problema é que nós andávamos a treinar para jogar com a Azaruja, e o Teta, que era o treinador, nisso perguntou-me, então, domingo, era o dia das festas de São Miguel, domingo, vai jogar. E eu disse, vou, mas não tinha dito nada aos meus pais, não tinha perguntado nada aos meus pais. E ele andou a insistir, mas já falaste com os teus pais? Já, está tudo tratado. No sábado à noite eu tive efetivamente de falar com o meu pai. E o meu pai faz aquilo que todos os pais fazem. Vai pedir à tua mãe.
Não é? E eu fui à da minha mãe e a minha mãe disse-me: não vais jogar, não vais nada jogar a bola. Portanto, isto era 11 horas da noite e o jogo era às 10 da manhã, mais coisa, menos coisa. E eu levei a noite inteira a pensar como é que eu ia jogar, porque eu tinha metido na cabeça: eu vou jogar. Até porque sabia já que ia marcar o golo, não é? Mas eu vou jogar. E então levantei-me, nós equipávamos na Casa do Povo e depois tínhamos de passar a vila toda até ao campo de futebol. E então vinha um cortejo. E eu o que é que fiz? Combinei com um dos meus amigos de lá que ele me levava o equipamento. O que é que eu pensei? Eu vou, equipo-me no campo e depois, quando eles entrarem, portanto, já lá estou, e o meu pai, com certeza que não me vai lá pescar quando eu estou já lá no campo. E foi assim. É claro que eu vou contar aqui como é que foi o golo. Era uma bola de catechu, pesada. Eu a rematar, normalmente rematava a bola daqui até ali, com um bocadinho de sorte, com o vento a dar-lhe. Bem, nós estamos a atacar e a bola vem e para à minha frente 5 ou 6 metros antes da grande área. E eu digo uma coisa, eu fechei os olhos. E foi Deus, de certeza. O outro era a mão de Deus. Aqui foi o pé de Deus. Que a bola bateu-me no pé, subiu e entrou ao ângulo. Não podia. Com os 6 pés. Bem, a questão é essa. Eu fui de facto levado em ombros. Bebi para aí 10 ou 12 gasosas da Serra d'Ossa. Cheguei a casa, a minha mãe riu-se e a partir daí deixaram-me sempre ir jogar a bola. Infelizmente, a partir daí nunca mais marcou um golo. Tá, obrigada. Obrigada.